Você já teve alguma dúvida referente aos seus direitos? Ou teve algum direito violado, mas deixou de ir atrás daquilo que é seu por direito por não ter informações ou mesmo por não ter recursos para pagar um advogado? Pois bem, esse vídeo, em parceria com um projeto para as disciplinas de Direito Civil e Direito Processual Civil, nós, alunos de Direito da Faculdade UniOeste, trouxemos informações para a sociedade, tanto de Francisco Beltrão e também da redondeza da cidade, acerca sobre a assistência jurídica gratuita. Nesse vídeo, nós entrevistamos duas autoridades no assunto, a professora Daniele Prates, que é coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica aqui da UniOeste, onde, através desse projeto do Núcleo de Prática Jurídica, fornece assistência gratuita judiciária a alguns ramos do direito. E também entrevistamos o Dr. Douglas, que é atualmente o presidente da OAB. E nessas informações, nessa entrevista que fizemos com eles, nós trouxemos algumas informações que tenho certeza que será de grande proveito a todos vocês. Desde já agradeço a audiência, espero que vocês gostem e aproveitem o conteúdo. Gostaria de agradecer a presença da senhora hoje por ter aceitado o nosso convite para esse papo, que eu tenho certeza que será muito agregador para toda a nossa sociedade de Francisco Beltrão e para a comunidade acadêmica aqui da UniOeste também. Primeiramente, eu gostaria que a senhora fizesse uma breve apresentação da senhora, do seu título. Ok. Bom, meu nome é Daniele Prates Pereira. Eu estou trabalhando aqui na UniOeste como concursada desde 2010. Sou formada em Direito pela UEPG e fiz pós-graduação, especialização em Direito Tributário na Unicep, em Curitiba, na Universidade Positivo, e o meu mestrado em Ciências Sociais Aplicadas, também pela UEPG, e realizei o doutoramento em Foz do Iguaçu, na UniOeste, um doutorado interdisciplinar em Sociedade, Cultura e Fronteiras, e estou então aqui, trabalhando na UniOeste nesse momento como coordenadora do NPJ, que é o Núcleo de Práticas Jurídicas, e também tenho um projeto, que eu coordeno, que se chama o Projeto Laços, que trabalha com direitos sexuais, reprodutivos e com os direitos da proteção integral da maternidade. Então, nesse momento, são as minhas atividades aqui, e agradeço também essa oportunidade. Espero que a gente possa trazer bastante informações importantes aí para as pessoas. Maravilha, professora. Professora, hoje, como a gente já havia combinado, a gente vai falar um pouquinho sobre assistência jurídica gratuita. Um instituto jurídico muito importante hoje, um instituto social, e eu gostaria que a senhora fizesse um breve comentário sobre como surgiu a assistência jurídica gratuita que está previsto ali no artigo 5º da nossa Constituição Federal e como é que foi esse processo de implantação aqui no Brasil. Certo. Essa ideia da assistência judiciária gratuita, ela existe desde a Constituição de 34. Na Constituição de 37 isso não apareceu, mas desde 34 a gente tinha previsto a assistência judiciária gratuita. A partir da Constituição Federal de 88, esse termo mudou para assistência jurídica gratuita e integral. Então, o que isso transforma da ideia da assistência judiciária anterior para agora? Então, a assistência jurídica, ela dá uma proteção maior, mais ampla para as pessoas, porque a assistência judiciária, ela era uma isenção de taxas, Então, nós sabemos que a taxa, ela é uma espécie tributária que vai custear a prestação de um serviço público. Então, todas as atividades do judiciário, o fato de existir um processo, a distribuição, o andamento processual, eles geram um custo público. Então, o processo tem custas que precisam ser pagas, Da mesma maneira, se eu preciso de um oficial de justiça que vá fazer alguma diligência, uma avaliação, uma conta que eu preciso de um contador judiciário. Então, tudo isso vai gerando custos para o processo e, ao final, a pessoa que é sucumbente, que perde, ela precisa pagar essas custas processuais. E, via de regra, como custeio serviço público, então as pessoas, quando elas vão ajuizar uma demanda, elas já vão adiantando determinados valores, para que não fique tudo para o final.
Nesse caso, né, a gente tinha assistência judiciária gratuita, que isentava essas taxas e esses custeios. A partir de 88, existe um pensamento mais social, né? No sentido de que também o advogado ele presta um serviço que é essencial à justiça, e isso também está previsto na Constituição Federal, né? Por quê? Porque ele justamente tem um conhecimento técnico que representa os interesses de uma outra pessoa dentro do processo. Então, a assistência jurídica gratuita e integral, que está hoje previsto no artigo 5º da Constituição Federal, é justamente isso, né? Não garantir só uma isenção de taxas, mas também uma representação que possibilite que o sujeito realmente tenha os seus interesses protegidos durante o processo. Maravilha, então seria uma ampliação ali daquilo que a Constituição anterior já vinha se propondo, né? Muito bom, professor. E hoje, assim, a gente tem algumas instituições que estão garantindo esse direito fundamental previsto no artigo 5º. A senhora poderia falar quais são essas principais instituições e se existe diferença entre elas no ramo de atuação? A senhora poderia fazer um breve comentário para a gente? Sim. Bem, eu vou citar mais ou menos as básicas aqui, né? Obviamente a gente tem os tribunais, porque justamente por meio dos tribunais que a gente tem essa parte da isenção das taxas, né? Então, quando os tribunais eles isentam essas custas, né, eles já estão também participando da assistência jurídica gratuita e integral. Mas, em relação à representação dos interesses das pessoas, nós temos as universidades que têm feito isso, né? Então, todo curso de direito, obrigatoriamente, né, tem de maneira curricular um estágio obrigatório que todos os alunos precisam passar nos seus núcleos de prática jurídica. Então, as universidades têm um papel importante dentro desse processo. Além disso, nós temos as defensorias públicas, né? Então, hoje nós temos a Defensoria Pública no Estado do Paraná. Geralmente, essas defensorias, dependendo onde elas estão alocadas, elas têm atribuições específicas que são atribuídas pela legislação, né? Então, na capital, por exemplo, eles têm mais atribuições do que nós temos aqui. Então, a Defensoria Pública aqui, né, em Beltrão, que representa também a região, né, tem trabalhado dentro das atribuições da infância e juventude, família, né, então aqui não existe a atribuição civil, por exemplo, né, que em alguns outros locais muitas vezes existe, né. Então aqui a nossa Defensoria não tem atuado com atribuição civil, por exemplo. Nos núcleos, cada instituição, cada universidade prevê em que área existirá a atuação, né? Então, na UniOeste, por exemplo, como é uma instituição pública, nós temos uma resolução para cada NPJ, para cada núcleo de prática jurídica, que vai dizer mais ou menos, né, que áreas serão as áreas de atuação. De qualquer maneira, a Defensoria Pública e os núcleos de prática jurídica, eles são assistência jurídica gratuita, né? Então, nós precisamos entender que aquilo que é assistencial é para as pessoas que precisam, né? Então, a gente tem, por exemplo, também a Constituição prevendo a Seguridade Social no país, né? A Seguridade Social, ela é um tripé que vai levar em consideração a saúde, a previdência e a assistência, né? Então, a saúde é para todos, a previdência é para aqueles que contribuem para o sistema e a assistência é para aqueles que precisam. Então, a assistência jurídica gratuita também é, né, uma forma assistencial e aí é para aqueles que precisam. Então, tanto os núcleos como a defensoria terão uma triagem socioeconômica, né, de enquadramento para verificar se é uma situação em que a pessoa realmente não tem condições, né, de pagar o seu advogado particular e aí então será representado por essas instituições. Além disso ainda, né, nós temos também a possibilidade da existência da advocacia dativa, que faz parte também, né, dessas previsões da assistência jurídica gratuita e integral, e aí isso está previsto na Lei 1060 de 50, com as suas alterações, né, embora ela seja anterior à Constituição, ela tem muitas alterações, inclusive até 2015 teve uma legislação que mexeu um pouco nela, e também as previsões do CPC, que vai do 98 ao 102, né? O artigo 98 ao 102 do CPC prevê também aí essa possibilidade da nomeação dos advogados dativos, que também poderão aí então ser custeados pelo Estado, representando os interesses eventualmente de alguma pessoa que necessite.
A UniOeste ela tem alguns projetos bastante bons voltados para a sociedade de Beltrão e da região ali também. A senhora poderia comentar um pouquinho sobre cada núcleo e principalmente como é a atuação desses núcleos aqui da UniOeste para essa sociedade que precisa? Sim. Bem, então eu estou coordenando o NPJ hoje, né? E o nosso núcleo, então, ele atende a população, né? O nosso agendamento é via WhatsApp. Então, até se for possível, depois colocar o WhatsApp. Sim, para as vamos pessoas, colocar né? na descrição na do vídeo aí, legenda, vai estar o WhatsApp do nosso núcleo. Isso, então a gente trabalha com agendamento, né? Qualquer tipo de orientação jurídica que a pessoa precise será prestada no NPJ. A triagem socioeconômica é para a representação jurídica processual, né? Então, se a pessoa quer saber se ela tem algum direito, se ela tem alguma dúvida jurídica, ela pode agendar e vir até o NPJ, que a sua dúvida será, né, atendida com a atenção devida, certo? Mas, para a representação no Poder Judiciário, nós temos a triagem socioeconômica. E aí isso é avaliado no momento em que é atendida a demanda da pessoa, certo? Como que funciona o NPJ? Nós temos uma equipe, né, que é a secretária, que então faz os agendamentos e também nos auxilia na organização. Temos uma advogada, que é a responsável técnica pelos processos. E aí nós temos os orientadores, que são professores aqui da UniOeste, concursados, né, ou PSS, que são qualificados para auxiliar também os alunos, tanto no atendimento como no andamento das peças processuais. E temos os alunos do 5º ano, que são os responsáveis pelo atendimento e pelo andamento dos processos. Temos ainda também, dentro das nossas equipes, os alunos do 1º ano, que auxiliam, né, no atendimento, que auxiliam os alunos do 5º ano, que já estão também em contato com as demandas da cidade, as demandas regionais, né, e tudo que é muito necessário no NPJ, para que quando também estejam no atendimento no 5º ano, possam ter um atendimento de qualidade, né? Então, o nosso objetivo é prestar esse serviço da melhor maneira possível para que as pessoas realmente tenham os seus interesses atendidos. Embora a gente seja um escritório escola, né? Então, nós não temos a mesma estrutura, por exemplo, que um escritório particular. Então, a gente tem algumas dificuldades e aí, por isso também, dependendo da complexidade da causa, nós não conseguimos dar um atendimento, né, que seria o adequado. Então, por exemplo, quando a gente necessita de cálculos, né, importantes, a gente não tem contador, a pessoa como, né, uma pessoa que também é hipossuficiente, não tem como contratar, né, um contador externo, então a gente não consegue dar esse suporte. Então, a gente tira todas as dúvidas, faz todas as orientações, inclusive se a pessoa precisa de um atendimento que seja extrajudicial, né? Um encaminhamento, por exemplo, administrativo na prefeitura, um encaminhamento de um recurso de multa do Detran, ou a pessoa quer, sei lá, vender um veículo, né? E tem dúvida como que ela pode fazer da melhor forma e precisa de ajuda para fazer um contrato, a gente faz também essa atividade. Então, todo tipo de orientação jurídica nós fazemos ali no NPJ. Em relação à representação judicial, nós trabalhamos então com a representação judicial na esfera civil em algumas demandas, né? Posse, por exemplo, algumas indenizatórias, não todas, né? Quando são pequenas, por exemplo, alguma coisa de consumidor. A gente também representa questões de família, né? E também algumas coisas, por exemplo, de pedido de medicamento, opção de nacionalidade. Então, na verdade, dependendo da questão, dependendo da demanda, a gente vai analisar junto com o orientador do dia e os alunos se a gente tem como representar ou não, né? Então, a gente fala aí para o pessoal que qualquer dúvida será atendida, né? Nem todas serão representadas judicialmente, mas, se possível, dentro da triagem socioeconômica e da nossa possibilidade de atendimento das causas, nós faremos também essa representação. Ah, maravilha, muito bom então saber que todos os cidadãos aqui de Francisco Beltrão têm a possibilidade de vir até aqui na universidade e vai ser esclarecido alguma coisa, ou mesmo se o núcleo não puder atender, ele vai ser direcionado também, vai se dar o devido direcionamento aí. Isso, então, inclusive, desculpa... Sim, pode falar. Mas assim, como a defensoria não tem essa atribuição civil, acaba que nós fazemos, né? E aí nós não fazemos penal, fica com a defensoria.
né? Então a Defensoria faz essa parte da representação das pessoas que precisam, né, da defesa no direito penal, e essa área nós não representamos, né? Então a gente também fica sempre nessa conversa, um dando suporte para o outro, né, que eu acho que é a intenção também, né, para que a gente consiga dar esse tratamento integral, né? Então a gente também está sempre em contato com a Defensoria dentro dessa possibilidade, né? Então tá bom, professora. Eu gostaria de agradecer aqui, vamos findando a nossa entrevista hoje. Espero que tenha sido esclarecedor. Agradecemos mais uma vez a sua participação e espero que tenhamos outras conversas como essa para ajudar a sociedade, tá bom? Obrigado, professora. Obrigada. Obrigado a todos. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Douglas. Muito obrigado, Dr. Douglas, por estar aqui, aceitar o nosso convite, vir aqui participar desse projeto de extensão da UniOeste. Em nome da universidade, da professora Kelly e dos alunos do Direito, nós já nos sentimos muito honrados pelo senhor ter aceitado o nosso convite e estar participando dessa pequena entrevista aqui. Antes de podermos falar qualquer coisa, eu gostaria que o senhor se apresentasse um pouquinho, falasse da sua formação, um pouquinho da sua história. Poderia, para a gente? Ok, claro. Eu que agradeço o convite e eu, enquanto presidente da OAB, me sinto honrado em estar auxiliando de alguma forma, então eu que agradeço o convite. Bom, meu nome é Douglas Alberto Lubizon, sou formado em Direito desde 2003, então este ano, em dezembro, fará 20 anos de formatura. Sou pós-graduado em Direito do Trabalho e Direito Civil com ênfase em processo civil. Atuo já há vários anos na instituição OAB, atuei por 3 anos como conselheiro, depois por 3 anos como vice-presidente e atualmente sou o presidente da OAB aqui da subseção de Francisco Beltrão. Sou sócio administrador do escritório HDR Advogados Associados, escritório que já tem mais de 30 anos de atuação em Francisco Beltrão. Nós temos hoje aqui no Brasil já instituído algumas instituições, como a Defensoria Pública. Hoje tem algumas universidades que já possuem alguns núcleos que fornecem essa assistência às pessoas com em hipossuficiência, né? O senhor poderia falar um pouquinho sobre o papel da OAB em fiscalizar a atuação desses núcleos ou até mesmo em fomentar essa assistência jurídica gratuita à população? Sim, bom, são várias organizações, dentre elas então os núcleos jurídicos das universidades que prestam esse serviço. Obviamente existem, como eu já disse, as regras para as pessoas que podem utilizar esse serviço, né? Como questão de renda, questão patrimonial, enfim. Há uma fiscalização, eu diria nem só por parte da OAB, mas dos próprios advogados e advogadas, nessa questão de ver se realmente estão sendo cumpridos os requisitos, né? Porque caso qualquer órgão ou mesmo os núcleos jurídicos das universidades estejam fornecendo esse serviço para pessoas que não preencham os requisitos, não está certo, né? Estariam, digamos assim, vilipendiando o mercado, né? Estariam tirando o trabalho dos advogados e advogadas, estariam prestando serviço para os que realmente têm condições de pagar, né? Então eu diria assim que não há uma fiscalização, sei lá, semanal, mensal, anual, que a OAB vá nos núcleos para fiscalizar como é que está acontecendo. Obviamente, às vezes acontecem algumas dúvidas que chegam até nós de profissionais, advogados e advogadas que ficam sabendo da pessoa que foi atendida pelo núcleo A, B ou C, mas que sabe-se que tem condições. Mas a gente sabe que às vezes, e é muito provável que não foi o núcleo que agiu de forma errônea, mas às vezes a própria pessoa tentando se beneficiar em não pagar custas, etc., e não pagar honorários advocatícios, acaba de repente faltando com a verdade para ser atendido, né, dessa forma. Então eu diria que não há essa fiscalização porque a gente sabe que há sim uma boa fé, né, de todos esses núcleos jurídicos no atendimento à população, e ressalto que inclusive é um trabalho que deve ser vangloriado e agradecido porque realmente é um trabalho social muito importante.
Sim. E doutor Douglas, em relação ao OAB aqui de Francisco Beltrão, a população de Francisco Beltrão, ela pode, se houver uma necessidade de ir até a OAB e buscar uma informação a respeito, até mesmo desses núcleos da Defensoria Pública? Veja, a OAB ela não presta serviço jurídico de informação. A população deve realmente buscar um advogado de sua confiança, né? A OAB não tem uma estrutura para atender a população nesse sentido. Para isso existe a Defensoria Pública, né? Existe o Ministério Público, existem os núcleos de práticas jurídicas das universidades. O que a OAB, com o que a OAB contribui é com a advocacia dativa, né? Mas aí são os juízes que nomeiam os advogados, então, que vão atender as pessoas necessitadas, né? Que não tem como pagar. Mas ressalto, se alguém bater lá na sede da OAB, falar lá com a secretaria e dizer, olha, eu preciso de alguma informação jurídica, não pode, porque a OAB não pode nem direcionar para um profissional, advogado ou advogada, para atender, porque seria uma captação de clientela, né? Não pode. O que a secretaria vai dizer é que a pessoa deve procurar um advogado de sua confiança ou a Defensoria Pública. Bem, e o senhor poderia falar um pouquinho mais sobre o que seria essa advocacia dativa? Sim, existe advogados que se inscrevem, né, numa lista junto ao site da OAB Paraná, onde eles se colocam à disposição para atuar na advocacia dativa. Não é um defensor público, mas atua como se fosse um defensor público. Os juízes, então, verificando que a parte não tem condição de arcar com as custas e honorários advocatícios, vai nessa lista, obviamente, há uma sequência, né, cronológica na lista, e vai nomear lá o advogado da lista para atender aquela pessoa. O advogado, então, vai receber uma intimação para dizer se aceita o encargo ou não, né? Obviamente, se não aceitar, tem que ser por um motivo justificado, né? Motivo de foro íntimo, alguma outra questão, mas tem que justificar para o juiz o porquê que não atende. Por que tem que ter essa justificação? Porque se o advogado se inscreveu lá, é porque ele tem que atuar, né? Ele tem que atender, ele precisa atender, né? Quem vai remunerar esse profissional é o Estado, né? O juiz, então, ao final do processo, normalmente na sentença, arbitra os honorários, então, para esse advogado ou advogada dativa que atendeu, e esse advogado vai cobrar do Estado do Paraná. Então, assim, só para ficar claro, então, para quem vai receber o serviço, é totalmente gratuito? Sim, exatamente. Não vai pagar nada, essa remuneração vai ser paga pelo Estado do Paraná. Como eu disse, esse advogado vai estar trabalhando como se fosse um defensor público, né? Vai fazer as vezes de um defensor público. Bom, doutor Douglas, por hoje seria isso. A gente queria agradecer a sua presença. A finalidade, acredito que foi atingida, que é divulgar tanto essa assistência jurídica gratuita que são feitas pelos núcleos, pela advocacia dativa e também pela Defensoria Pública. Eu agradeço. Se o senhor quiser fazer algum complemento a mais, o senhor fica à vontade. Eu aqui agradeço o convite, quero dizer que a OAB se sente muito honrada em estar participando. A OAB tem sim uma função social muito grande, então é de extrema importância esses esclarecimentos à população, né, para que tenham conhecimento dos seus direitos, porque na verdade não é um favor nem que a OAB, nem que o Estado, nem que os serviços públicos estão fazendo, é um direito do cidadão, né, em ter a assistência judiciária gratuita, isto compondo todas as custas e despesas processuais e honorários advocatícios. Então, me sinto também muito honrado e grato, né, por essa oportunidade de poder contribuir e explicar à população aí, mesmo de uma forma muito breve, os seus direitos. Obrigado, doutor.